A semana passada nós falamos a respeito das leis, né? Vocês lembram bem? Nós falamos que elas revelam Jesus Cristo tanto quanto nos evangelhos. Nós muitas vezes achamos que as leis elas não revelaram Jesus Cristo ou não revelam Jesus Cristo, mas elas revelam tanto quanto nos evangelhos. Nós alertamos também que muitas pessoas elas acham ou entendem que os evangelhos, que o Novo Testamento e que a vinda de Cristo mudariam, ou seja, eliminariam as leis, acabariam com elas, que tudo estaria feito, que nós tínhamos que simplesmente estar aqui no mundo a passeio, mas não é isso que aconteceu. Cristo não veio para abrogar as leis, mas para cumpri-las, e não somente para cumpri-las, ele veio também para que ele a aperfeiçoasse. Então nós explicamos, amados irmãos, que nós somos salvos pela graça e que as leis elas se cumprem integralmente nas nossas vidas. As leis elas se cumprem integralmente nas nossas vidas. Bem-vinda, Karina, Deus abençoe. Nós já iniciamos, viu? E que as leis elas vão se cumprir integralmente nas nossas vidas, mas elas vão se cumprir nas nossas vidas devido ao quê? Devido à nossa pureza de relacionamento com Deus, ou seja, a nossa relação com o amor de Deus faz com que nós cumpramos a lei de uma maneira tal que ela passe até desapercebida por nós. Paz do Senhor. Se nós hoje não roubamos, não matamos, nós não adulteramos, nós não fazemos isso pelo amor a Deus, pelo amor à pessoa, pelo respeito que nós adquirimos devido a essa comunhão, devido a esse respeito pelo próximo, devido a essa proximidade com a palavra de Deus. Portanto, meus amados, fica claro que o propósito das leis, na verdade, é revelar a Cristo, o Filho de Deus que veio aqui para complementar a lei e não para aprimorá-la. Então Cristo ele veio complementar e aprimorar a lei. Desculpem se eu falei errado. E aprimorar a lei e não para serrar ela, para acabar com ela. E isto ele fez e ficou bem claro. Cristo fez isso e ficou bem claro. O cumprimento da lei na vida do salvo, ela se dá pelo amor e pela relação de Deus com a sua igreja e pelo amor e pela relação também da igreja para com Deus e para com os outros homens. Paz do Senhor, Salete, Deus abençoe. Já iniciamos, viu? Imagina. Deus abençoe, imagina. Portanto, meus amados, nós precisamos verdadeiramente ter essa relação de amor com as pessoas, com Deus principalmente e com as pessoas, salvos ou os ímpios. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas, Cristo nos ensina isso. Nós temos que ser pessoas boas e amorosas com todo o ser humano, tanto que nós devemos odiar sim o pecado, as pessoas que erram, nós devemos sim não aceitar o pecado, não aceitar o erro, mas a pessoa nós temos que aceitar. Isso nos foi ensinado por Deus. Todas as pessoas elas têm recuperação, elas podem ser recuperadas, elas podem ser curadas, elas podem ser salvas, elas podem ser transformadas pelo Espírito Santo que nós vivemos. Tanto que quando perguntaram a Cristo qual seria o seu maior mandamento, em Marcos 12, ele responde da seguinte maneira: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento ele já nos apresenta e nos diz que é ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Meus amados, amar ao seu próximo não é amar o seu irmão que está na sua casa, o seu vizinho, o seu pastor, o seu amigo. Amar o seu próximo é amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas. O bandido matou, mas ele pode se recuperar. Ele roubou, mas ele pode se recuperar. Ele cometeu um pecado, mas ele pode se recuperar. Nós falamos aqui para os irmãos constantemente que não existe pecadinho e não existe pecadão. Existe pecado. E todos nós estamos inclusos
entre esses pecadores que estão com os pés sobre esta terra. Que maravilha, não é verdade, meus irmãos? O nosso Senhor e as suas ordens principais a cada um de nós, a mim, a você. Não é você achar que você ama a Deus, não é você achar que você ama a pessoa, as pessoas, não é você entender o amor do seu jeito. Você entendendo o amor do seu jeito, a hora que a pessoa praticar um ato contra você já vai odiar a pessoa. Você pode ficar com raiva e odiar o ato, mas a pessoa não. A pessoa é um ser humano que está passivo de erro, assim como eu e como você. Então, nós precisamos entender desta maneira. E para que isso aconteça na nossa vida, para que isso ocorra, meus amados, é necessário o despertar para que o Espírito Santo falará ao seu interior, através do quê? Através do conhecimento da palavra durante toda a sua vida, através de tudo que ele te apresentar, através de tudo que ele te oferecer, através das suas leituras, através dos seus pensamentos a respeito daquilo que lhe é dito pelo pastor, lhe é dito pelas pessoas que te orientam, te ensinam. Então você precisa recepcionar isso de uma maneira tal que isso traga verdadeiramente crescimento no seu interior, que o seu coração possa começar a palpitar por esses sentimentos que lhe são apresentados. Ou seja, é a sua entrega, é a sua busca. Deus, ele poderia fazer isso assim, como ele poderia vencer também o maligno assim, um assoprão, e ele já destruiria totalmente as forças malignas, até mesmo o próprio Satanás. Evito até falar, mas vou falar nessa aula. Ele poderia destruir assim, num piscar de olhos, com um assopro. Só que eu entendo, meu amado, que ele não quer vencer ele através do seu poder, através da sua força. Ele quer ele quer vencer ele através de nós, através da nossa entrega, do nosso comprometimento. Ele quer deixar claro para o maligno que você veio e destruiu. Eu reconstruí. Está aqui o homem na sua frente, hoje ele está contra você, lutando contra você, ele me recepcionou, ele voltou, eu transformei, eu tratei, ele hoje está salvo. Ele hoje está salvo. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe, viu? Nós já iniciamos. Ou a pastora Débora, não sei qual dos dois estão. Não apareceu aí. Pai do Senhor, pastor. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Não, obrigado. Vamos lá acompanhar vocês. Já iniciamos então. Tá bom, Deus abençoe. Amém. E assim, meus amados, ele te presenteia com a sua palavra. E ele te presenteou trazendo o seu próprio Filho, aquele que veio e nos resgatou de todo o nosso mal, de todo o nosso pecado. E agora ele nos prepara para que nós possamos passar a eternidade ao lado do Pai. Nós estamos aqui sendo preparados, meus amados irmãos, e é isso que nós devemos entender. Ele lança a palavra dele ao meu coração, ele lança a palavra dele ao seu coração, e com isso ele busca transformar o nosso ser, ele busca essa reconciliação com Deus, mas em amor. Ele não te obriga a nada, em momento nenhum. Ele lança a sua palavra. E todos nós sabemos, meus amados irmãos, que a palavra lançada, ela não volta vazia. Isaías 55 já nos apresenta desta maneira. Ele lança a sua palavra e ela não volta vazia de maneira nenhuma. Para isso, meus amados, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos verdadeiramente buscar entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos praticar esta palavra, porque você ouvir, entender, estudar e você não praticar, você não está fazendo nada. Há necessidade da prática da palavra. Praticar aquilo que te foi ensinado. Sabendo sempre, meus amados, que Deus ele vai controlar a nossa história. Isso é tácito, ele vai controlar a nossa história. E não interferindo, é a maneira mais fácil de explicar para vocês. Ele vai controlar a nossa história, mas não interferindo, mas participando desta história que nós vivemos. Nós percebemos que
Deus, ele não se prendeu somente a ter criado a terra, a ter criado tudo e falar, agora é com vocês, vocês se virem aí, vocês conseguem administrar tudo. Não. Ele participa, ele compartilha todos os momentos da sua vida com você, seja um momento de alegria, seja um momento de tristeza, ele não te deixou aqui sozinho. Nós não estamos sozinhos, nós não ficamos sozinhos de maneira nenhuma, ele sempre está contigo. O nosso Deus, ele vai interferindo na nossa vida e vai moldando e preparando a nossa vida na mesma proporção que o nosso clamor vai chegando a ele, na mesma proporção que a nossa entrega vai alcançando o Senhor, o nosso relacionamento com ele vai se tornando mais próximo. Ele participa de tudo. Um outro detalhe é que ele vai sempre respeitar as suas escolhas, mesmo as escolhas erradas. Deus, ele respeita as suas escolhas, mesmo as escolhas erradas. Porém, quando ele erra, quando você erra, ele põe um avisozinho no seu coração. Olha, você cometeu um erro, ele quer te resgatar, ele quer trazer você de volta a cada momento que você erra. Então, o pecado, ele vai ocorrer, ele vai acontecer, mas você vai receber aquele sinalzinho de Deus. Olha, você errou, mas eu estou aqui. Arrependa-se, volta, eu estarei aqui. A minha ideia é resgatar, é estar com você ao meu lado aqui no paraíso. Portanto, meu querido, ele não vai te manipular, ele vai sempre te alertar e ele vai te conduzir pelos caminhos que você deve viver. Isaías também fala que Deus, ele leva-nos pelos caminhos que nós devemos viver. Quando nós desviamos desse caminho, nós causamos isso, nós trazemos, nós fazemos isso. Então nós precisamos, conhecendo a palavra de Deus, vivendo essa palavra, entendendo essa palavra, quando fizermos alguma coisa errada, já achar esse caminho, já verdadeiramente colocar os nossos pés novamente aonde Deus estipulou que nós devêssemos estar com os nossos pés. Portanto, meus amados irmãos e amigos, a palavra de Deus, ela vem falar com você, tanto no intelecto, quanto no seu coração. Se você aceitar ela somente no seu intelecto, você vai ter uma relação com a palavra de Deus. Agora, se você permitir que ela entre dentro do seu coração, é totalmente diferente o que Deus vai te apresentar e aquilo que você vai sentir. Solange, você queria falar alguma coisa? Acendeu a luz? Não? Tá, muito bem, então. Não se esqueçam, amados, então, voltando os irmãos, não se esqueçam, então, que a palavra de Deus, ela precisa ser recepcionada por você, ela precisa ser aceita. Nós precisamos buscar ela, não somente como aprendizado, como uma maneira de ver e entender as coisas, mas nós precisamos recepcionar ela e buscar ela de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. A palavra de Deus também nos diz isso, que nós temos que buscar de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, com verdadeira entrega na relação com Deus, na relação com a sua palavra. Você quer realmente ter esta relação com Deus? Sim. Você tem que buscá-lo, você tem que se esforçar, você tem que perseverar. Não é fácil, ninguém aqui está falando que é fácil. É difícil, principalmente vivendo todas as influências que nós vivemos aí fora. Na maioria das vezes os nossos amigos não são cristãos. E com certeza eles querem de uma maneira ou de outra nos levar a fazer coisas que não correspondem à nossa fé, aquilo que nós entendemos. E essa influência verdadeiramente é muito grande. Nós vivemos 3, 4 horas dentro de uma igreja aprendendo, poucos se dão ao trabalho de estarem vendo as aulas e irem nos cultos de quarta-feira, importantíssimos, os cultos de quarta-feira, que é um culto de ensino. Então nós precisamos verdadeiramente estar ali para aprender dessa maneira, para conseguir combater essas influências externas que vêm. Então nós precisamos buscar a palavra de Deus conforme diz verdadeiramente o Salmo 109, no seu versículo 107. Nós precisamos buscar ela de uma maneira bem aflita, temos que ter aflição pela palavra de Deus, ou seja, nós precisamos buscar ela com muita, como é que eu vou dizer, com muita persistência, com muita ânsia, pela ligação que ela vai nos trazer com Deus, tentando entender as suas falas, tentando entender todas as suas narrativas,
nós precisamos aprender a contextualizar a Bíblia para poder tirarmos, extrairmos dela, fazer uma exegese perfeita daquilo que ela está querendo dizer. Vocês vejam, os 5 primeiros livros, nós falamos sobre eles na semana passada, são os livros da lei, ou seja, o Pentateuco. Isso nós comentamos com os irmãos já na aula passada. E nós vemos que agora, quando nós lemos a Bíblia, nós passamos também, além do Pentateuco, que são as leis, nós passamos também pelas narrativas históricas e pelos textos líricos. E estes, ou seja, nós estamos falando aqui agora de Josué para frente, meus amados. Os 5 livros Pentateuco, nós falamos sobre eles na semana passada. Então nós estamos aqui hoje falando de Josué para frente. Então nós estaremos conversando com os irmãos um pouco sobre estes livros. Ou seja, são 12 livros que eles relatam para nós a história de Israel, desde Canaã, ou seja, desde da saída do exílio do Egito, ou seja, depois da morte de Moisés, desde Josué, nós estaremos falando para os irmãos até Zacarias. Então nós vamos tentar conversar a respeito desse texto com os irmãos hoje. Tentando apresentar para os irmãos de uma maneira tal que vocês entendam que durante todo esse período do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, ficou claro a proteção divina, ficou claro a providência divina, mas ficou claro também, meus amados, o juízo divino. Ficou claro também o juízo divino. Se nós prestarmos atenção numa leitura contextualizada, desde Moisés até Samuel, nós vamos ver ali que não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Isso nós vamos ler lá em Juízes 18, versículo 1. Cada um andava mais ou menos da maneira como ele queria, mais ou menos agiam de acordo com as vontades deles mesmos. E assim a nação acabou entrando em declínio, foram subjugados por nações vizinhas, em vários ataques, com muitas derrotas. Então as lutas eram constantes e Deus permitia, assim, que o povo judeu perdesse algumas batalhas, que ele fosse derrotado, como nós vamos ver a seguir também em outras explicações. Então nós vemos que Deus permitia o juízo sobre o seu povo, sim. Ele trazia também, só que sempre, na medida do arrependimento do seu povo, eles eram libertados. Então nós vemos aí o coração de Deus, um coração libertador, um coração que não te abandona, ele está acompanhando, ele está vendo aquilo que está acontecendo com o seu povo, errado. Só que com o arrependimento do povo, ele voltava, ele vinha, libertava o seu povo. A partir dali, meus amados, em Samuel, o povo começou a clamar por um rei. Eles queriam um rei, conforme o entendimento que os outros povos eles tinham sobre rei. Sendo que por volta ali de 1050, mais ou menos antes de Cristo, Deus acabou por constituir Saul como rei. Isso está em 1 Samuel, lá em 1 Samuel 8, versículos 9, a partir do versículo 9. O que aponta claramente, quando ele fez isso, para uma fidelidade divina e pela sua misericórdia. O povo pedia, clamava por um rei, ele foi lá e permitiu esse rei. Samuel foi lá e ungiu Saul rei. Por quê? Porque com o arrependimento, meus amados irmãos, sempre vem o socorro. Com o arrependimento sempre vem o socorro. Nós precisamos entender que nós hoje, que aqui que estamos, nós passamos por vários problemas, nós pecamos, nós erramos, nós com certeza vamos nos afastar da relação com Deus por esses erros. E não me refiro a nós, cristãos, que estamos firmes na palavra, mas muitas pessoas se afastam por esses erros. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que ele ouve o seu chamado, ele ouve o seu clamor, ele vem em seu socorro, ele vai te resgatar, ele vai restituir aquilo que era seu, ele vai te tratar, ele vai deixar você novinho em folha. Deus não vai te abandonar nunca, como eu já falei, ele acompanha a nossa vida, ele não interfere, mas a partir do momento que você
toma uma decisão, a partir do momento que você vai à busca da sua recuperação, do seu contato, ele está ali te esperando. E garanto para vocês, crivo meu aqui, morrendo de saudade, porque ele, quando ele conhece um filho, aquele filho já passa a viver essa relação com Deus, ele vai estar continuamente te buscando, querendo que você tome a decisão de voltar, de estar ao lado dele. Infelizmente, meus amados, voltando à nossa história, Saul, ele fracassou. Saul, ele fracassou nessa relação com Deus, depois de 40 anos de reinado, e Davi foi escolhido rei. Davi foi escolhido. Ficou também 40 anos no seu reinado, foi sucedido pelo seu filho Salomão, que permaneceu também por 40 anos no seu reinado. Construiu o templo. Então vocês vejam o tempo que se passou, a relação com Deus. Mas aí Salomão morreu, teve problemas sérios de administração, problemas sérios, as mulheres causaram problemas sérios na vida dele, a relação com as mulheres pagãs, trouxeram a destruição para Israel novamente, e o reino, ele acabou se dividindo, formou-se ali o reino do norte e formou-se o reino do sul. O reino do norte, o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. E assim sendo, estando eles divididos, meus amados, ambos se rebelaram contra Deus. O reino dividido, ambos se rebelaram contra Deus. Durante esse período, teve a relação com Acabe, com Jeú, Jezebel, entre tantos outros aí que não cabe a nós entrarmos no assunto. Eu estou buscando o equilíbrio da palavra na revista, que nós fazemos a aula, com algumas coisas que eu estou tentando adicionar aqui aos irmãos. Israel, meus amados, ele foi conquistado depois disso, depois que o reino foi dividido, ele foi conquistado pelos assírios em 586. E a partir daí houve até o exílio na Babilônia, como o pastor já nos ensinou de uma maneira grandiosa ali sobre Nabucodonosor ontem. Então eles ficaram exilados. E da mesma forma, Deus, cumprindo a sua promessa, ele restaurou novamente o reino. Após 70 anos, ele autorizou o retorno do reino de Deus. O reino continuou ali, a sua formação. Eles foram lá para novamente construírem o templo de Deus. E assim vai se cumprindo todos os planos de Deus na minha vida, vai se cumprindo todos os planos de Deus na sua vida. Bem-vindo, Márcio. Deus abençoe, viu? Às vezes vocês vejam que eu perco um pouco a atenção no que eu estou falando, mas é a entrada de algum irmão. Amém? Lucas, no seu capítulo 1, no versículo 32, meus amados, ele nos diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então houve ali o cumprimento dos planos de Deus. Então ele já fica declarado em Lucas que esse cumprimento trará verdadeiramente Cristo em nosso favor, ele estará conosco. E estes são os planos de Deus que não podem de maneira nenhuma, meus amados, ser frustrados. Jó já falava isso em Jó 42. Ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então o plano de Deus era trazer Cristo, e Cristo conosco esteve, Cristo conosco está. Então dessa maneira nós vivemos essa relação e chegamos até Cristo. Os livros sapienciais, meus amados, e os livros poéticos, eles nos ensinam sabedoria através da poesia e através da prosa. Da prosa, através da poesia e através da prosa. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes são 4 autores para 5 livros, porque Cantares de Salomão e Eclesiastes foram escritos por Salomão. Provérbios
Salmos e Jó, outros autores. A prosa, meus amados, ela expressa a maneira com que nós falamos, ou seja, ela fala abertamente, ela nos desperta. Já a poesia, ela expressa sentimentos que atingem não só o nosso intelecto, como a prosa, mas a poesia ela fala diretamente também às nossas emoções, ao nosso coração. Eclesiastes, Provérbios e Jó, elas falam que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, demonstrando que é preciso sempre confiar em Deus. E isso nós estamos vendo desde o início. O povo se rebela e Deus pune. O povo se arrepende e Deus entra com o seu socorro. Então nós precisamos sempre confiar em Deus. Já o livro de Salmos, o livro de Cantares de Salomão, eles são louvores, eles são orações e são adoração, que mostram como servir ao Senhor. Eles nos mostram como nós devemos servir ao Senhor. Eles ilustram, assim, de uma forma completa, a intimidade e o amor que deve existir entre os homens e Deus. E como nós lemos no início, não somente entre os homens e Deus, mas entre os homens e os homens, entre os homens e as demais pessoas. Inclusive, meus amados, Cantares fala muito da relação entre o casal, entre o relacionamento conjugal, e da fidelidade que deve existir entre o marido e a sua esposa. Cantares 6, a partir do versículo 3, fala sobre este assunto. Que você possa permitir que Deus conduza a sua vida como fez Josué, que embora lutando com gigantes, com nações, ele depositou toda a sua fé e toda a sua confiança em Deus e foi vencedor pela benevolência divina. Portanto, meu amado, não obstante o que você está passando, lembre-se que Deus resgatou o seu povo da Babilônia. Ele preparou o seu povo para a vinda do Messias prometido. Portanto, tenha certeza que Deus é soberano e nada acontece fora da vontade dele. Ao contrário do que muitos pecadores falam, que falam que o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desculpem. Ao contrário do que muitos pregadores eles falam, o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Apenas os soberbos, os usurpadores, eles usam a inteligência e a sabedoria para benefício pessoal, de uma maneira que venha a desagradar a Deus. Portanto, nós precisamos muito aprender de Deus. Recepcione sempre a palavra com muito amor e dependência, pois assim, meu amado irmão, a Bíblia mexerá com o mais profundo dos seus sentimentos. Vejamos nos Salmos, por exemplo, nós vemos que ela fala de medo, fala de angústia, fala de tristeza, mas ela fala também de força, de segurança, fala de alegria. E é este mesmo salmo que declara ao seu coração que você deve confiar. Se você confia em Deus, se você tem o seu coração contrito, se você é aquele que glorifica, se você é aquele que agradece a Deus, se você é aquele que se arrepende dos seus erros e aquele que está aflito pela palavra de Deus, isso vai te levar a manter a verdadeira adoração sob qualquer circunstância, mesmo você passando por medo, por angústia, passando por essas tristezas que nós falamos aqui. Isso vai te manter nessa adoração, nesse relacionamento e nessa relação com Deus. Vejam que tudo aquilo que nós passamos aqui, meus amados, está sob os cuidados de Deus. Tudo, nada está fora do controle de Deus. Além desses escritos que nós acabamos de falar, Deus falou também de forma grandiosa através de profetas, através de muitos profetas. Nós já falamos também aos irmãos na aula passada sobre os profetas maiores e os profetas menores, né? Que a diferença está apenas no tamanho dos livros, que o profeta ou o proclamador é aquele que declara uma mensagem em nome de Deus, que a Bíblia afirma que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras através de seus profetas. Lá em Hebreus 1, a missionária Magda falou sobre isso a semana retrasada também. Isaías profetizou sobre o cativeiro
como juízo divino, ele predisse o retorno do povo do exílio, profetizou a respeito de Cristo em vários escritos, que ele viria por uma virgem, que o seu ministério seria um ministério libertador, lá em Isaías 61 já está profetizado. Ezequiel e Daniel profetizaram durante o cativeiro de Babilônia, profetizaram também sobre o advento do anticristo. Daniel falou muito sobre isso nas suas profecias. E essas profecias, meus amados, mesmo aquelas que falam da vinda do maligno sobre nós, elas nos falam de uma maneira que nos trazem esperança. Elas trazem para nós a reconciliação com Deus, que nós devemos estar reconciliados com Ele, que nós não passaremos por essas coisas que são apresentadas através de muitas profecias, que nós estaremos reconciliados com Deus, estaremos com Ele no paraíso quando essas coisas acontecerem. Os profetas menores, amados, eles profetizaram que concomitantemente à prosperidade, as ações do povo, elas eram reprovadas por Deus. O povo ele estava ali de uma maneira rebelde, de uma maneira que não estava agradando a Deus. O suborno, a corrupção, a injustiça. Então esses profetas, eles condenavam essa infidelidade de Israel. Eles diziam até que como meretriz ela traiu e abandonou o Senhor. Nós vemos que antes do exílio, o profeta Joel já pregou o arrependimento para a igreja. Miqueias denunciou a falta de espiritualidade, Abacuque reclamou da violência. Isso entre tantos outros que nós poderíamos falar aqui, mas eu trago apenas alguns para poder os irmãos terem uma noção do que estava acontecendo. E após o exílio, meus amados irmãos, Ageu persuadiu o povo a reconstruir o templo. Não só ele, mas Zacarias, entre outros também. E a vinda do Messias foi anunciada por cada um destes que ali estavam. Os demais, eles pregaram para o povo uma mensagem de destruição pela prática de violência. Destruição pela prática de violência. Se alguns dos irmãos precisarem detalhadamente cada profeta, o que pregou, o que disse, eu tenho tudo em um PDF. É só me pedir que nós passamos, tá ok? Nós passamos no pessoal para os irmãos. Preciso acrescentar também aqui, meus amados, os profetas da oralidade. Muitas pessoas não comentam, não falam, mas existem os profetas da oralidade. Quem são os profetas da oralidade? Estes foram os profetas apresentados por escritos de outros autores. Então, esses profetas, eles não escreveram livros, eles não têm livros escritos, então são chamados de profetas da oralidade. Um exemplo deles é Gate, um outro exemplo é Natã. Nós vemos que Natã, lá em 2 Samuel, ele profetiza para Davi. Ele fala para Davi que ele era o culpado, ele era um pecador. Nós temos Ido, nós temos Aias, Semaías, Elias, o profeta Elias, que todos nós conhecemos, falamos muitos deles, ele não deixou escrito, pelo menos não foi encontrado ainda um escrito do profeta Elias, mas ele consta no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 19. Profeta Eliseu, idem, profeta Jeú, eles não escreveram, mas eles estão na Bíblia. Então foram profetas, profetizaram, falaram, acusaram o povo e deram palavras também de libertação para o seu povo, segundo aquilo que Deus colocou nos seus corações. Eles falaram, eles profetizaram, só que eles não escreveram. Então, nós muitas vezes só ouvimos dizer quando lemos outros livros. Ao contrário de Daniel, entre outros que nós sabemos que abrimos, nós já vimos o nome deles ali. Mas eles fizeram a diferença. Já visto o profeta Natã na vida de Davi. Fizeram verdadeiramente a diferença. Eliseu, Elias, entre tantos outros, é difícil até tentarmos especificar um ou outro, né? Já os profetas maiores e menores, eles, além desta oralidade, porque eles profetizaram e falaram também, e creio eu no meu íntimo aqui, que muito mais do que está escrito, muito mais. Mas os escritos foram aquilo que serviram para nós, né? Então eles, além de profetizarem na oralidade, eles também deixaram os seus escritos. E eles viveram em uma época ali mais ou menos entre
o século IX e o século V antes de Cristo. E por fim, nós poderemos falar aqui a respeito do livro de Apocalipse. Eu não quero acrescentar muito, porque nós vamos ter outras aulas e aí nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, meus amados, ele busca mostrar coisas que em breve devem acontecer nas nossas vidas. Eles revelam a vitória final do reino de Deus. E desta forma, amados, as escrituras sagradas, eles ensinam a viver com Deus no presente, a fim de que nós possamos participar da eternidade com Ele. Então nós precisamos aprender a viver com Deus no presente. Nós precisamos estar aqui hoje nos relacionamentos com a sua palavra, aprender verdadeiramente da sua palavra, entender verdadeiramente aquilo que Ele quer de nós, como deveria ser esse relacionamento, como deve ser esse relacionamento. Não podemos esquecer, porém, meus amados, que nós precisamos ser muito receptivos e nós precisamos dispor de mais tempo do que nós dispomos hoje. Eu me dedico muito à leitura, me dedico muito a aprender, não sei nada, me declaro totalmente frágil e fragilizado naquilo que eu tento trazer para os irmãos. Por mais que eu estudo, por mais que eu tente, eu ainda sinto que falta muito mais, eu preciso colocar muito mais o meu coração nisso. Então nós precisamos buscar desta mesma forma, buscar verdadeiramente de coração, aprender. Nós precisamos buscar a Deus em espírito e em verdade, uma entrega verdadeira, crendo sempre no que Ele nos apresenta através da sua palavra. Nós precisamos buscar nele a nossa transformação, nós precisamos verdadeiramente buscar sermos transformados em amor. Precisamos, crendo ou não. E quando eu falo para vocês agora, crendo ou não, eu não estou querendo dizer isso para vocês, eu estou querendo colocar para vocês uma posição para os ímpios também, para os não cristãos. Para os não cristãos, as pessoas que não acreditam em Deus. Essas pessoas, elas precisam dar a elas mesmo aquilo que nós tivemos, a oportunidade de ler sobre Deus, a oportunidade de ouvir sobre Deus, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Deus, a oportunidade do aperfeiçoamento, do aprimoramento desta relação com Deus. Nós temos que buscar isso de uma maneira muito firme, de uma maneira muito forte. Só assim, meus amados, haverá o despertamento do seu coração. E só assim você vai conseguir verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor. Porque o Espírito Santo, ele fala ao meu coração. Ele falou ao meu coração, ele me trouxe para Deus, ele me orientou durante esse período que eu estou na igreja a cada vez aprender mais, buscar mais e tentar conhecer um pouquinho mais, para poder passar um pouquinho daquilo que eu sei para os irmãos, para continuar aprendendo o que eu tenho que aprender, como eu vou aprender com o pastor Gilson todas as quartas-feiras. Nós vamos lá aprender. Então, nós não podemos achar que nós já sabemos o suficiente. Eu já sei, eu já aprendi, eu estou no topo. Se você estivesse no topo, Deus já tinha mandado te colher. Você já estaria com Ele no paraíso. Todos nós que estamos com os pés sobre esta terra, nós aqui estamos necessitando do socorro de Deus. Do socorro de Deus. Amém? Que o Espírito Santo que falou ao meu coração possa falar também ao seu coração de uma forma grandiosa. Que Deus abençoe a todos